Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, o público presente. Obrigada por estarem aqui, funcionários da casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Semana passada, me senti provocada em dar algumas respostas à nossa comunidade após os apontamentos realizados pelo vereador Sabino, relacionadas à pasta da assistência social, e me sinto à vontade para fazer isso, e numa obrigação também de fazer isso, e aproveitando essa oportunidade, para apresentar um pouco para a comunidade realmente o que é a Secretaria Municipal de Assistência Social e o que nós fazemos na Secretaria. Então, eu trouxe algumas informações para a comunidade e também para os nossos vereadores, do que se trata, né, a Secretaria de Assistência Social. Acredito que muitas pessoas pensam que esta política, né, esta secretaria, é uma secretaria mais voltada para fornecimento de benefícios eventuais, e não é somente isso, né? Um dos serviços mais importantes, né, que nós fazemos é o atendimento às pessoas em vulnerabilidade social e econômica, e principalmente às famílias, né, crianças, mulheres, idosos, deficientes, em situação de violação de direitos. E quando a gente fala situação de violação de direitos, a gente fala de crianças abusadas sexualmente, a gente fala de idosos acamados, nós falamos de idosos abandonados e deficientes também, né, passando por grandes dificuldades. Então, essa pasta, né, ela é de extrema necessidade, porque antes da política pública de assistência social existir, não tinha para onde nós encaminharmos essas pessoas, né? Então, hoje eu trago aqui que, por uma lei, né, instituída, e a lei mais nova é de 2011, então eu acredito que as pessoas realmente não conheçam, né, a fundo o que é a política de assistência social, mas ela é como uma política da educação, como uma política de saúde, e vem verbas do Estado e da União para esses serviços serem executados. Então, o mais importante, né, dessa política é a proteção social, e a gente precisa também fazer uma vigilância socioassistencial, levantando os dados do nosso município, onde há mais vulnerabilidades e onde mais nós devemos trabalhar. E, claro, a defesa e a garantia dos direitos, que é isso nós profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais, assistentes administrativos, enfim, toda a nossa pasta trabalha para garantir os direitos socioassistenciais da nossa população. Nós temos hoje os serviços que nós executamos dentro dos CRAS. Nós temos 3 CRAS no município, onde a gente executa a proteção social de proteção social básica, e dentro desses equipamentos dos CRAS, a gente tem que executar 3 serviços, que é a proteção, atendimento integral à família, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e a visita domiciliar às famílias de idosos e deficientes. E esse é um dos serviços que a gente utiliza os carros para a gente fazer visitas, né? Então, a gente precisa de uma estrutura, porque principalmente uma das ferramentas nossas de atendimento ao nosso público são as visitas domiciliares. A assistência social, ela precisa saber onde que aquela pessoa está vivendo, quais são as vulnerabilidades dessas pessoas. Então, isso é, né, um dos serviços importantes. Na média complexidade, nós atendemos... Temos 4 serviços dentro da média complexidade. Quando a gente fala média complexidade, é onde já existe a violação dos direitos das pessoas. Então, existe o atendimento especializado às pessoas em situação de violação de direitos, os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, que são os adolescentes que cometeram ato infracional, aos idosos com violação de direito e a abordagem social. E na alta complexidade, quando já há o vínculo dos rompimentos familiares, quando a pessoa precisa ir para um acolhimento, no nosso município hoje a gente tem um abrigo institucional, as famílias acolhedoras, e nós temos os convênios com as instituições de longa permanência e as residências inclusivas, que são pagas pela prefeitura. E eu digo pela prefeitura porque o que vem do Estado e da União não paga esses acolhimentos.
paga muito pouco esses 3 tipos de modalidade de acolhimento. E para frente eu vou até passar os valores para vocês. As residências inclusivas são para pessoas com deficiência e não idosas, que estão em violação de direito, que foram abandonados pelos seus familiares e que estavam fazendo eles passar por situações gravíssimas de negligência. Então, o município tem a obrigação de ter convênio com essas instituições para que a gente possa deixar as pessoas com deficiência. Então, as instituições ali de longa permanência para os idosos e as residências inclusivas. Eu fiz um levantamento, então, em 2022, nós recebemos do Estado e da União 980 mil. E eu fiz um levantamento muito rápido do que nós, como assistência social, utilizamos para pagar os acolhimentos das pessoas idosas e das pessoas com deficientes. Foi, o ano passado, 1.300.000. O acolhimento para crianças e adolescentes no abrigo foi 1.120.000. E o acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora foi 140 mil. Só nesses serviços, o que o Estado e a União repassam, não dá nem para fazer cócegas no que todo o município precisa investir nesta pasta. Fora todos os outros serviços. Eu fiz também um levantamento de quantos auxílio alimentação foi fornecido. Foi fornecido 324 mil, auxílio em R$1.000 em auxílio alimentação. Auxílio funeral, 17 mil, e o aluguel social foi 115 mil. Aqui, o repasse do Estado para todos esses benefícios eventuais foi de 195 mil. Para todos os benefícios. Então, só para o auxílio alimentação já não dá o que o Estado repassa. Então, o que a gente precisa, como vereadores desta casa também, é exigir que a gente consiga mais repasses do Estado e da União para os nossos benefícios eventuais. Que um deles, obviamente, é o mais importante, que é o de alimentação, né? Que a gente vê, a gente imagina que o nosso município não tem, mas nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica precisando de alimentos. E o Estado ele deveria, no mínimo, repassar o dobro desse valor que ele repassa só para os benefícios eventuais. Como está meu tempo? Ok, ainda vai dar. Também eu coloquei ali, para a gente imaginar mais ou menos, que nós, na Secretaria de Assistência Social, a maioria das pessoas que nós atendemos, elas estão numa situação que nós temos que ir atrás delas. Idosos, pessoas que violam os direitos dos outros. Então, na Secretaria de Assistência, se a gente não vai atrás, se a família não vem, nós vamos atrás. Então, são, em 2022, 2.500 visitas domiciliares ou institucionais que foram feitas e 270 idosos atendidos com as visitas domiciliares. Atendimento de denúncias de violação de direito, 340. Só de atualização de cadastro único, então, nós fizemos 4.027, os atendimentos psicossociais, enfim, eu trouxe algumas informações. O que eu quero dizer também que, além desse número gigantesco de atendimento feito na Secretaria de Assistência Social, muitas coisas ainda precisam ser realizadas lá. Principalmente uma equipe especializada, uma equipe técnica, uma equipe completa para atendimento das situações de abordagem social. Nós temos muitas situações de rua no município e a gente tem uma equipe faltando profissionais para que possa fazer e executar esse serviço e também um local específico, apropriado, na verdade, se dizendo, para as pessoas poderem, para os técnicos poderem atender as pessoas em situação de rua. O ideal seria um local apropriado para o banho, um local apropriado para a guarda de documentos dessas pessoas em situação de rua. E aí a gente tem um problema que logo chegando o inverno a gente vai complicar mais essa situação. Então, peço também a ajuda aí dos vereadores para que a gente cobre isso também da assistência. Eu, como assistente social e vereadora aqui, assistente social daquela pasta, também me comprometo em cobrar isso a mais. E gostaria de sempre agradecer, e a oportunidade aqui, agradecer ao vereador Sabino, que me fez essa provocação e me deu essa oportunidade de estar aqui apresentando a pasta. Muito obrigada. Boa noite a todos.